Boa noite, irmãos. Eu estava prestando atenção aqui num detalhe da letra desse hino. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Em meio às lutas, descansando no poder de Deus. É uma situação extrema, né? Não há contradição no hino, nem erro. É proposital, que nós pensemos nisso mesmo. Mas nós não vamos meditar no hino, mas sim na carta de Paulo aos Efésios. Então vamos ler, lá vamos abrir, Efésios capítulo 4. Gostaria de ler com a igreja, de pé, o versículo 15. Depois nós vamos orar mais uma vez pela mensagem. Vou pedir para o irmão Marcelo nos dirigir nessa oração, tá bom? Só o versículo 15, vamos ler juntos em voz alta, irmãos. Efésios 4:15, leamos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Oremos. Podem sentar. De certa forma, não foi proposital não, mas a mensagem dessa noite vai ser um tipo de sequência da mensagem da manhã. Nós falamos sobre o privilégio de ser membro de uma igreja. E esse texto que nós vamos ler aqui, eu peguei só o versículo 15, mas na verdade nós vamos meditar nos versículos 11 até o 16. Eu peguei esse versículo 15 porque ele nos dá o sentido geral do assunto. O cuidado de Cristo para conosco. O trabalho, a obra de Jesus lá na cruz foi uma obra redentora. Mas em vida, Jesus teve uma outra obra. A vinda dele foi com um duplo propósito. E o propósito de Jesus, em vida, foi estabelecer a sua igreja. Por que Jesus estabeleceu a igreja? Existem 3 razões básicas para isso. A igreja, ela, com relação a Deus, ela foi posta para glorificar a Deus, a glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é glorificado, Deus é glorificado na igreja. Então a razão de ser da igreja não é fazer o nosso agrado, mas agradar a Deus. É glorificar a Ele, honrar a Ele. Não é para o homem ser honrado. Nem o pecador, seja ele perdido, nem o pecador remido. A igreja não é para honrar o homem. A igreja é colocada para honrar a Deus. É para isso que ela serve. Muita gente confunde as coisas e acaba perdendo o sentido do que é a igreja. Mas a igreja foi colocada também para anunciar o reino de Deus. Além de glorificar a Deus, anunciando o reino de Deus, anunciando a mensagem de arrependimento pelo qual as pessoas
adentram o reino de Deus, pelo novo nascimento, pela conversão. A igreja foi colocada então para apregoar isso, para anunciar. Então, nós vemos que Jesus deixou a igreja com uma função em relação aos homens, aos pecadores. Mas para nós, como igreja, existe uma terceira razão, um terceiro propósito da igreja muito especial, que é, além do privilégio de sermos participantes dessas coisas, como nós vimos de manhã, é também o fato do cuidado de Cristo para conosco. Jesus tem um cuidado especial para com a sua igreja. Ele tem um propósito na sua obra, mas para ele atingir esse objetivo, ele lida de uma maneira especialmente cuidadosa com a sua igreja. Nós lemos aqui, a partir do versículo 11, o seguinte, diz: e ele mesmo, falando a respeito de Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O motivo nós vamos ver em seguida. Mas então, Cristo, como o cabeça da sua igreja, o apóstolo Paulo nos diz aqui que ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Cada um a seu tempo, funções distintas, conforme a necessidade da igreja. Quando eu digo cada um a seu tempo, é conforme o propósito de Deus. Apóstolos no sentido literal, no sentido lato da palavra, se referindo àqueles 12, foi dado só no início. Mas era necessário. Por isso Jesus estabeleceu a sua igreja primeiramente com os 12. Aqueles 12 não eram os únicos salvos na época. Não é verdade? Eles não eram os únicos salvos. Mas nem todos os salvos estavam na igreja. Jesus reuniu aqueles 12 para formar a sua igreja. E ainda é bom lembrar que ainda tinha um lá que nem salvo era. O traidor, né? Judas. Mas para atender os propósitos de Deus, ele foi chamado a estar lá, fazer parte. E nós vemos que a igreja, de fato, muitas vezes tem pessoas não convertidas, que ingressam nela. Eles não têm benefício algum com isso. Mas o benefício do trabalho de Cristo em prol da sua igreja, dos salvos, é grande. Ele colocou primeiro os apóstolos, porque era necessário que houvessem aquelas testemunhas. Os 12, eles foram testemunhas de Cristo. Eles andaram com Jesus todo aquele tempo. Eles viram o que ele fez. Os sinais, os milagres. Eles foram testemunhas oculares de tudo aquilo. Eles presenciaram os ensinos de Jesus. Eles andaram aprendendo dele durante todo aquele tempo, para que eles pudessem depois levar isso adiante. Aquela foi a base da igreja, estabelecida por Jesus. Ele em si é a pedra fundamental. E sobre ele foi edificada a sua igreja, partindo daqueles apóstolos, daquelas testemunhas oculares. Por isso, muitas vezes nós encontramos, nos livros do Novo Testamento, o relato
a respeito dos ensinos como a doutrina dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, que na verdade não é a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, mas sim de Jesus. Mas eles repercutiam, eles transmitiam aquilo que eles receberam de Jesus. Que bom é nós pensarmos que nós temos uma fonte fidedigna. Amém, irmãos? Nós vemos organizações que se chamam igrejas hoje, mas que adotam revelações de homens. Novas doutrinas extrabíblicas, fora da palavra de Deus, fora do ensino dos apóstolos, fora do ensino de Jesus. Eles torcem a palavra. Eles acrescentam informações. Eles acrescentam ensinamentos. Acrescentam e retiram. Mas um dos apóstolos, o último a morrer deles, João, foi inspirado por Deus, instruído a deixar uma dura palavra contra esses. Que aqueles que acrescentassem ou retirassem qualquer coisa daquelas palavras, daquele livro, falando do Apocalipse, que eles seriam amaldiçoados. Eles sofreriam as maldições previstas no livro do Apocalipse. Aquele que suprime ou acrescenta a palavra, qualquer coisa à palavra de Deus, não só aquele livro de Apocalipse, ele é digno dessa condenação. Mas nós temos uma fonte fidedigna. Jesus deixou seus alunos. Eu sempre comparo o tempo que Jesus passou com eles, cerca de 3 anos, 3 anos e meio, a um curso. Foi um curso intensivo, uma faculdade em tempo integral, onde eles aprenderam o tempo todo de Jesus, onde eles receberam as verdades espirituais e foram exercitados nelas e tiveram um ensino reforçado. E ainda por cima, depois eles receberam o Espírito Santo, que Jesus disse que faria com que eles lembrassem de todas aquelas coisas. Pelo Espírito Santo, os apóstolos transmitiam fielmente, sem margem de erro, aquilo que Jesus ensinou. Irmãos, nós devemos pensar que isso, além de ser uma fonte segura para a nossa salvação, é uma fonte segura para nós caminharmos. Nós temos a palavra de Deus, onde nós podemos ser guiados, como diz o hino, descansando, confiantes. Amém? Nós podemos confiar, porque nós temos uma fonte fiel. A doutrina dos apóstolos que nos foi deixada. Matias foi eleito no lugar de Judas. Nós não temos nada escrito de Matias. Mas Deus levantou um apóstolo, né? Jesus colocou um apóstolo, chamou um apóstolo especial para as outras nações. Um outro judeu chamado Saulo, que aprendeu direto de Jesus também. O apóstolo Paulo, né? Antes chamado Saulo, depois conhecido por Paulo, é quem nos traz a maior parte dos ensinamentos do Novo Testamento e, coincidentemente, essa carta aqui aos Efésios é de autoria dele, inspirado por Deus. Mas nós devemos ser gratos ao Senhor também por esse cuidado, por Ele ter colocado na igreja, primeiramente, com todo esse cuidado,
essa fonte fiel para a nossa segurança. Essas testemunhas que são os apóstolos. Mas ele também deu à igreja profetas. Não como aqueles profetas do Velho Testamento, mas guardam alguma similaridade com eles. Por quê? Quem são os profetas do tempo do Novo Testamento? São aqueles irmãos que pregavam os ensinos por uma revelação especial de Deus, sem acrescentar nada, sem mudar nada da doutrina dos apóstolos, mas eles transmitiam os ensinos do Novo Testamento, ainda sem ter todo o conhecimento, sem ter o Novo Testamento por escrito. Deus concedia a eles em parcelas, em partes, de acordo com a necessidade das igrejas. Hoje nós não precisamos mais de profetas naquele sentido, porque nós temos toda a revelação de Deus completa. Amém? Nós temos isso selado lá no Apocalipse. Nós temos, desde o Antigo Testamento, as origens, a criação, toda a revelação de Deus, as promessas do Messias. E nós vemos no Novo Testamento todo o cumprimento e a explicação do Antigo Testamento. E a revelação final, o que aguarda os pecadores, o que aguarda aqueles pecadores remidos, os salvos, os eleitos do Senhor. E nós vemos, assim, o desfecho do propósito de Deus no estabelecimento do seu reino. Tudo apresentado para nós nesse livro maravilhoso que Deus nos concedeu. Mas num certo tempo foi necessário aqueles profetas, aqueles que pregavam sem ter toda a Bíblia na mão. Hoje nós temos um paralelo, né? Os profetas pregam com a Bíblia na mão, mas eles pregam a revelação de Deus. O profeta não é necessariamente um prognosticador, aquele que tem uma visão e que vai falar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Não. O profeta é aquele que revela algo desconhecido. E de fato, a palavra de Deus, quando nós pregamos, ela é desconhecida de muita gente. Nós saímos para pregar, para evangelizar as pessoas, nós conversamos com amigos que às vezes se dizem cristãos, evangélicos, e a gente, quando começa a conversar com eles, a gente se espanta com a ignorância que eles têm da palavra de Deus. Você já teve essa experiência? Eles desconhecem coisas básicas da palavra de Deus. Para eles é revelação. Quando você apresenta o que realmente a Bíblia diz, para ele é novidade total. Pode-se dizer que, num certo sentido, você está profetizando ali, viu? Mas ele nos acrescentou evangelistas. Jesus mesmo coloca na igreja aqueles que vão ser os mensageiros da palavra de salvação e como eles são necessários na saúde da igreja, na vida da igreja. São aqueles irmãos que são especialmente levados a anunciar às pessoas sobre a mensagem de salvação. Jesus colocou na igreja pastores, que são aqueles que vão cuidar do rebanho. Os salvos, através do trabalho dos evangelistas, são acolhidos na igreja e precisam de cuidado, de orientação, de alimento. A palavra que
nos serve aqui como pastores, ela pode ser traduzida como vaqueiro também. É aquele que cuida do rebanho. Então está aqui o vaqueiro, eu não estou vestido de cowboy, né? Mas, então quando a gente fala no pastor, a palavra pastor aqui é o vaqueiro, ou aquele que cuida do rebanho, seja de que tipo de gado for. A palavra aí é genérica, seja de bois, de vacas, ou seja de ovelhas, né? Na Bíblia é usada a figura do pastor de ovelhas. Então a gente se prende mais a essa figura. Mas é Jesus quem acrescenta essas funções, e também os mestres, que não são profetas, não são apóstolos, não são evangelistas, não são pastores, mas são professores, são instrutores da palavra. São ensinadores da palavra de Deus. E Jesus levanta esses na igreja para o ensino e para o cuidado da igreja. Nós temos que pensar nisso, refletindo a respeito do amor de Cristo para com a sua igreja. O amor dele para conosco. Aquela primeira igreja estabelecida com aqueles 12 apóstolos, ela cresceu. Logo no dia de Pentecostes, agregaram-se quase 3.000 almas a ela. Ela se tornou rapidamente uma igreja grande. E depois veio a perseguição. E essa igreja foi forçada a ser dissipada dali. E ela encolheu. Mas através dela, muitas outras igrejas foram geradas. E assim Jesus permaneceu com as suas igrejas, acrescentando aquilo que é necessário, alimentando e sustentando a sua igreja. Para quê? Vamos ao versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja vista como um corpo. Paulo usa muito essa figura aqui em Efésios. Cada igreja de Jesus Cristo é um corpo. Ela tem suas funções, ela tem seus membros, e Cristo é o cabeça dela, como nós lemos no versículo 15 inicial. E assim Jesus trabalha acrescentando à igreja aquilo que é necessário a cada uma das suas igrejas, sustentando a elas, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. O cuidado dele no nosso desenvolvimento, no nosso aperfeiçoamento, na nossa capacitação, para que nós possamos servir para a obra do ministério, diz aqui. Talvez você esteja na igreja com um pensamento errado. Muitas pessoas fazem parte de uma igreja e vão ao ajuntamento da igreja sempre visando só receber alguma coisa. Receber uma boa pregação, um bom estímulo, uma boa, talvez até uma boa exortação. Então, se você quer uma boa exortação, eu vou tentar dar uma agora, tá bom? E que exortação é essa? É que Jesus tem esse cuidado todo com a gente, visando o nosso aperfeiçoamento, nossa capacitação para a obra, para o ministério. Quer dizer, a gente vem para receber, sim, mas para também poder oferecer algo. Nós somos capacitados para servir. Jesus colocou os seus apóstolos e primeiro eles foram chamados o quê?
Somente o quê? Discípulos. Amém. Primeiro eles foram chamados só discípulos. Por quê? Discípulo quer dizer aluno, aquele que aprende. E primeiro eles estavam lá só aprendendo. Mas depois Jesus começou a colocar eles para trabalhar. Eles foram aprendendo e foram colocados para servir. Servir a outros. E assim eles foram colocados na igreja para fazer por outros, né? Levando aqueles ensinamentos, aquilo que Jesus fez com eles. E assim eles fizeram com outros irmãos. E esses outros deram prosseguimento, porque os apóstolos morreram. A vida deles aqui na terra acabou. Mas aí vieram esses profetas, esses evangelistas, esses pastores, esses ensinadores que foram recebendo e sendo capacitados para servir. Nós somos falhos sempre. Todo evangelista é falho, todo pastor é falho, todo mestre é falho. Na nossa natureza humana, mas, irmãos, nós somos conduzidos e capacitados naquele que é a cabeça, Cristo. Aquele que é genuinamente colocado por Cristo para fazer esse trabalho, ele é capacitado por Cristo. A nossa capacitação vem dele, não é dos nossos méritos, porque nós fizemos um bom seminário, ou porque nós somos muito inteligentes, mas sim, porque é Cristo quem nos capacita, e através de outros irmãos nós somos treinados e capacitados para servir a outros. Mas a igreja não existe se ela não servir. Se ela não glorificar a Deus, se ela não evangelizar, se ela não edificar preparando outros, ela não existe. Ou se existe, logo ela vai deixar de existir. Mas uma igreja viva é uma igreja que tem Cristo como sua cabeça, e ela é alimentada por Ele, ela é sustentada por Ele, e ela é aperfeiçoada e capacitada por Ele, e nós vamos servir a Ele na obra do ministério, para edificar, para crescer, para que aquilo que aconteceu desde o princípio continue. Nós lemos que aquela igreja de Jerusalém, ela diminuiu, mas ela se multiplicou. As igrejas no Novo Testamento, nós lemos no livro de Atos, elas foram multiplicadas. Ela não simplesmente espalhou. A Bíblia nos diz que ela se multiplicou. E uma igreja gerou outra. Aquela igreja de Jerusalém gerou algumas, e essas outras geraram várias outras. Nós temos o relato mais das igrejas geradas por Antioquia, né? Que foi gerada por Jerusalém, por membros de Jerusalém que foram para lá, e depois de Antioquia geraram tantas outras indo rumo à Europa. Nisso nós vemos a edificação, a construção, o crescimento da igreja para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Cada igreja sendo edificada e ela sendo capacitada a cumprir essa missão de multiplicação, de evangelização, de doutrinação, de ensinar a palavra, os ensinamentos, né? Repassar os ensinamentos de Cristo. Versículo 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa edificação da igreja, esse aperfeiçoamento dos santos, deve ser visto no âmbito da igreja local, porque nós vamos observar essa unidade da fé, que ela só pode existir no âmbito da igreja local. Ou seja, nós sermos, cada igreja local, ser doutrinada, chegar ao ponto de uma crença num conjunto de doutrinas bíblicas comuns, né? Um conjunto de doutrinas comum a ela. Nós não podemos falar de uma diversidade de igrejas, falando em termos de denominações, porque não há essa unidade de fé. Ela nem pode existir. Só pode existir realmente dentro da igreja de Jesus Cristo. O alvo é nos conduzir a isso, é nós conhecermos as verdades da palavra de Deus. Nem sempre nós conseguimos isso. Mas esse é o objetivo, de nos conduzir a esse conhecimento, a essa unidade, pelo estudo, pelo aprendizado da palavra de Deus. Nós sermos unidos em torno da palavra dele. Ao conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento preciso dele. Aqui a palavra, né, conhecimento não é conhecer superficialmente, mas conhecer precisamente. Ele quer que a gente conheça a ele, como ele realmente é. Isso é uma caminhada, uma jornada que vai ao longo da nossa vida, né? Mas ele vai operando na sua igreja, visando esse nosso crescimento, irmãos. Essa nossa edificação. Isso é aqui dentro? Não? Pensei que aquela referência misteriosa tivesse voltado. Mas também nós vemos nesse versículo até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento preciso do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É de nós sermos conduzidos a um verdadeiro padrão adequado do cristão. Um padrão de amor, de fé. Jesus coloca na sua igreja meios para que nós sejamos desenvolvidos, que nós cresçamos, sejamos aperfeiçoados, para alcançar essas coisas, irmãos. É cuidado dele com a igreja. E aquele membro da igreja que não usufrui disso, está perdendo, está negligenciando as coisas de Deus, porque ele nunca vai chegar ao conhecimento pleno. Não vai chegar à estatura, né, como diz aqui, a estatura completa, a medida da estatura completa de Cristo. Não vai chegar a esse padrão mais elevado, espiritual. Muitas vezes acontece, como o Guilherme falou na união de treinamento hoje, né, usando lá Romanos 12:2, sobre a acomodação ao mundo. Se nós nos acomodarmos ao mundo, nós não vamos chegar nesse padrão da medida da estatura completa de Cristo.
Nós não vamos chegar num grau de santificação, de amor, digno da nossa condição de filhos de Deus. E Jesus nos deu os meios para isso. Ele coloca na igreja os meios para isso, através da sua palavra. E levantando homens. Como é que nós vamos ter... talvez uma igreja possa dizer, mas olha, nós não temos pessoas muito capacitadas hoje. Bom, é por falha nossa. Mas eu vejo igrejas que não tinham pessoas capacitadas para isso, mas Deus capacitou. Ele levantou gente lá, enviou gente para ajudar, e essas igrejas se desenvolveram. Nós podemos ter melhor, nós temos carência em certas áreas, se não em todas, mas a igreja pode ser aperfeiçoada. Cristo nos dá os meios. No versículo 4, ele ainda fala, por que nós atingirmos essas coisas? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Satanás tem levantado no mundo muita gente mal intencionada. Pessoas arrogantes. Pessoas que nem sempre têm um propósito claro na sua cabeça de destruir ou prejudicar a obra de Deus, a igreja. Mas simplesmente se deixam ser usados pelo diabo. Por falta de bom senso, por falta de aplicar certas coisas das Escrituras. Levam outros, criam doutrinas estranhas. E quando os crentes são fracos, eles agem como criança que é levada. Uma criança, ela não tem a personalidade ou a firmeza de determinação. Hoje a gente vê que as crianças são muito cheias de vontade até, né? Porque se criou esse hábito na nossa cultura, na nossa sociedade. Hoje a criança que escolhe, os pais têm o mau hábito de dizer, filhinho, que roupa você quer? Antigamente como é que era? Toy. Filhinho, o que você quer comer hoje? No meu tempo, minha mãe botava comida lá na mesa e vai comer. Não tinha o que escolher. Não posso me queixar que comia mal, não, mas de vez em quando tinha que comer um bucho, que eu detesto até hoje. Uma buchada. Bom, eu sei que tem gente que gosta, mas eu não. Então já sabe, se você me chamar para almoçar na sua casa, não faz buchada. Mas o que nós vemos aqui, a figura da criança inconstante, né? A criança, ela briga aqui, de imediato ela já mudou o pensamento dela, já está em paz ali, isso é até um lado bom, né? Mas ela não tem uma conduta reta ainda, determinada, nem para o bem nem para o mal. Ela ainda está em formação, ela ainda está aprendendo, então se alguém fala uma coisa para ela, um ensinamento, ela é levada facilmente a aceitar aquilo, que aquilo seja a verdade, porque ela não tem a maturidade ainda para discernir, ela não tem a experiência para comparar. E o apóstolo Paulo fala aqui que nós podemos nos tornar como meninos inconstantes. Se nós ficarmos fraquinhos, não formos capacitados, se nós não tivermos de Cristo, né, se nós não usufruirmos desses benefícios de Cristo para a igreja, nós facilmente podemos ser desviados, desvirtuados. Nós podemos adotar doutrinas
que não condizem com as Escrituras, simplesmente porque bateu um vento e nos levou para lá. Alguém disse. Parece bom, parece fazer sentido. E não há uma análise muito criteriosa da Bíblia. Então, justamente o cuidado de Cristo para com a sua igreja, Ele nos oferece essas coisas para que nós sejamos ensinados, para não sermos inconstantes, para nós não sermos levados, mas sim para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É questão de convicção no aprendizado, de fato. A grande maioria dos crentes não tem convicções. Aceitam simplesmente. E esses são facilmente levados. E nós precisamos cuidar para que nós não estejamos nesse grupo, nesse time, nessa turma. De sermos facilmente levados por qualquer vento de doutrina, qualquer novidade que aparece. A gente vê isso de uma maneira muito clara. Hoje, muitas igrejas batistas, elas conservam a placa lá, Igreja Batista. Mas aí eles acrescentam lá uma tarjinha, e depois essa tarjinha vira uma placa maior do que o nome Batista, renovada. Por quê? Eles deixaram aquelas doutrinas que eles criam, entrou um vento de doutrinas estranhas e eles aceitaram. São igrejas fracas. Lamentavelmente, eles não usufruíram daqueles benefícios que Jesus disponibilizou para a sua igreja. Eles abandonaram essas coisas e trocaram por coisas do mundo, por técnicas do mundo. São igrejas que quiseram crescer ao seu próprio modo. São igrejas que quiseram escancarar as portas para que qualquer um entre de qualquer maneira. São igrejas que saíram se ligando a outras igrejas de denominações, de doutrinas diferentes, para parecer fortes. E com isso elas descambaram, elas viraram o que nós temos por aí. Essas igrejas, na verdade, elas deveriam ter mudado a placa. Não são mais igrejas batistas, porque a doutrina deles não condiz com a doutrina que os batistas historicamente defenderam. Não condiz com aquelas doutrinas que nós reconhecemos nas Escrituras. Acontece, irmãos, que com muitos igrejas e crentes, acontece bem o que eu ouvi de um pastor. Me doeu, eu lamento muito por ter ouvido aquilo até hoje. Muitos, como ele, não são batistas, eles estão batistas. Você está batista ou você é batista? Nós não estamos pregando placa aqui. O que eu quero dizer com isso você tem convicção daquilo que você crê? Que você está numa igreja que prega a verdade? Numa igreja verdadeira? Ou você está de passagem? Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outra igreja, você pode estar professando outras doutrinas. Tanto faz para você. Mas para que nós não sejamos inconstantes, para que nós não sejamos levados em roda por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Notem, eles agem com astúcia. Então, quando a gente lida com alguém astuto, nós precisamos ser espertos. Precisamos estar firmados e atentos.
para não sermos enganados. Versículo 15, nosso versículo inicial, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, seguindo a verdade. Nós somos ensinados a seguir a verdade em amor. Eu achei interessante essa frase escrita por Paulo. Tem pessoas que querem seguir em amor. E o amor abre as portas para tudo, né? Vamos amar. Mas notem que ele diz de seguir a verdade em amor. Uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Não pode faltar amor. 1 Coríntios 13. O amor verdadeiro. O amor genuíno. Mas o amor não pode matar a verdade. Amém, irmãos? As duas coisas têm que andar juntas. O amor sem a verdade também ele é inútil. Vai nos conduzir à desgraça. Mas nós somos conduzidos por Cristo. Se Cristo for o cabeça daquela igreja, de fato, se ela estiver sendo conduzida por Ele, se é uma igreja genuinamente de Cristo, cujo Cristo é, né, Jesus é o Senhor dela mesmo, ela vai ser levada a andar na verdade, e andar na verdade em amor, crescendo, sendo conduzidos por Cristo. Esse deve ser o nosso alvo, sermos conduzidos por Cristo, pela sua palavra. Nosso versículo 16, versículo final, diz: do qual, ou seja, a respeito de Cristo, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus é a cabeça dessa igreja? Ele é a cabeça desse corpo? Nós vemos que o propósito dele para a igreja é que o corpo seja bem ajustado. Azeitadinho, afinadinho, andando bem sincronizado. Um corpo desajustado, né? Quando a gente, sei lá, andar meio cambaleando, é porque alguma coisa não está funcionando direito. Eu tenho problemas de circulação na minha... em geral, né? Problemas de circulação. Eu tenho uma circulação meio ruim. Se eu ficar muito tempo parado, às vezes numa posição, minha perna adormece. Já aconteceu isso com você? Você vai levantar e sua perna está boba. Não funciona. Ou você não sente... Alguma coisa está desajustada. As coisas não estão funcionando como deveriam. Como é bom quando o nosso corpo obedece. Nós temos a noção das passadas, o tato, nós estamos enxergando, está tudo funcionando direitinho, né? Um corpo ajustado, onde cada parte é funcional, ela cumpre a sua função, a sua missão. Esse é o ideal da igreja, irmãos. Não é um atropelar a tarefa, a missão do outro. Mas, melhor dizendo, não é atropelar uma missão do outro, a função do outro, mas também não é de se isentar e sobrecarregar outros. Mas sim de nós sermos capacitados e nós começarmos a servir e nós agirmos. Há muito que pode ser feito e precisa ser feito na vida da igreja.
e a justa operação, se cada um de nós realmente buscar ser capacitado pelos recursos que Jesus nos concedeu na sua igreja, e assim nos colocarmos à disposição em servir, nós vamos estar tendo uma igreja sendo edificada, cumprindo aquele propósito divino. Ela vai estar crescendo, né, a sua edificação em amor. A igreja é edificada quando os seus membros tomam consciência do seu papel e buscam o aprendizado. Cristo me salvou e me colocou na sua igreja com um propósito maravilhoso. Eu sou beneficiado toda semana, eu sou beneficiado dia a dia, não só pelo que eu leio na palavra dele em casa, mas pela igreja, pela convivência, pelos ensinos, pelo cuidado que eu recebo na igreja de Jesus Cristo. E isso deve ser revertido em alguma coisa. Então você deve olhar em que você está sendo beneficiado, em que você está sendo capacitado ou capacitada, e buscar servir a Cristo. Coloca aquilo que você tem recebido de graça dê. Você recebeu o Evangelho, transmita o Evangelho. Você tem recebido ensinamento, transmita o conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, do ensinamento. Você tem recebido amor, transmita amor. Usa aquilo que você tem recebido. O propósito de Jesus com a sua igreja é esse. Que nós vivamos aquilo que Ele mesmo estabeleceu, viveu e deixou. Por isso a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Ela não é literalmente o corpo de Cristo, mas é uma figura bem aplicada à igreja. Nós servimos aqui hoje como braços, né, como instrumentos, como pernas. Jesus age no mundo tendo a igreja como seu instrumento. Como nós recebemos dele? Como nós temos consciência daquilo que nós somos beneficiados? E o quanto nós estamos cumprindo a nossa tarefa é uma coisa prática que nós devemos observar. Mas lembra que Jesus te salvou, que Jesus te colocou em uma igreja, que Ele teve o cuidado de estabelecer a igreja no seu ministério terreno ao longo da sua vida aqui, visando justamente esses benefícios que nós encontramos aqui na palavra dele, e que hoje nós podemos desfrutar. Jesus não tinha em mente só aqueles 12. Ele começou com aqueles 12, mas tendo em mente suas igrejas hoje espalhadas pela terra. Ele tinha em mente nós. Ele tinha em mente você que talvez ainda vá se converter e fazer parte dessa ou de outra igreja dele. Mas veja bem, é edificante para nós pensarmos nesse cuidado, nesse amor de Cristo para conosco. Ele nos ofereceu um caminho maravilhoso. Servir a Ele na igreja é algo maravilhoso. Aprender dele, servir, é uma coisa fantástica. Como nós dissemos hoje de manhã, não tem nada melhor do que isso. Seja para o que for, seja como for. Que Jesus queira te usar. Há um lugar para você servir. Na igreja, você vai receber capacitação de Deus. Você vai ser treinado. Você vai ser instruído.
a compartilhar daquelas coisas que ele mesmo deixou para os seus primeiros discípulos, chamados apóstolos depois. Nós temos recebido isso por transmissão, igreja após igreja, ao longo desses séculos. Irmãos zelosos, pessoas que morreram por causa dessas verdades de Cristo, deram suas vidas. Eles foram tão profundamente tocados, não só pela salvação, mas por valorizar cada uma daquelas coisas que Jesus ensinou através dos seus apóstolos e das suas igrejas, que muitos homens não aceitaram rejeitar nada daquilo. Isso faz a gente lembrar bem dos anabatistas, né? Daqueles irmãos que muitas vezes foram mortos por defender a doutrina do batismo. Eles pregavam salvação em Cristo. Mas a igreja oficial não aceitava que eles rebatizassem aqueles fiéis, né, que iam sair daquela igreja oficial e se ligar a uma igreja temente a Deus, a palavra de Deus. E alegavam o quê? Que aquelas pessoas já tinham sido batizadas quando elas eram crianças, sem conversão, sem nada. Mas porque esses homens deram valor a doutrinas como o batismo, é que eles foram chamados de anabatistas, rebatizadores, e muitos deles, muitos mesmo, foram perseguidos e mortos. Muitos tiveram que fugir, que migrar, mudar de país. Nós nos acomodamos muito, talvez, porque nós não temos esse tipo de perseguição, né? A perseguição que nós sofremos, ela é mais suave. O diabo tem agido de maneira diferente. Ele tem procurado enfraquecer as estruturas da igreja. Ele tem procurado minar a pregação do evangelho com muita confusão religiosa. Mas em alguns países a perseguição tem sido real ainda. E nós temos profecias que dizem que no final dos tempos ela vai ser retomada. Além do pecado se multiplicar, o amor de muitos se esfriando, nós vamos ter o anticristo levantado com poder. E Satanás, por meio dele, vai estar perseguindo a igreja de Cristo. Não aquela que no Apocalipse nós vemos como a grande prostituta, a mãe de todas as prostituições, aquela igreja falsa. Mas ele vai estar perseguindo os verdadeiros crentes. Aquelas igrejas que permanecem defendendo as verdades. Se nós não estivermos capacitados para servir a Cristo em tempos de paz, fica a pergunta, irmão, será que nós vamos estar capacitados a servir e defender em tempos de perseguição? De ser fiéis até a morte? Se qualquer coisa talvez pode enfraquecer a sua fé, se qualquer coisa banal pode te afastar da sua fidelidade à palavra de Deus, quem dirá a perseguição, quando a sua vida estiver em jogo. Mas vamos lembrar que, tendo Cristo como nossa cabeça, Ele também nos dá conforto
e segurança. Deus nos dá a segurança de sabermos que nós estamos firmados na verdade, que nós estamos salvos, assegurados com Ele, que nós estamos combatendo o bom combate, estamos defendendo uma fé genuína, verdadeira, que vale a pena, né? Batalhando uma batalha que vale a pena ser mantida. Tem certas coisas pelas quais não vale a pena lutar, não é verdade? Tem coisas que valem mais a pena largar e deixar para lá. Mas existem coisas que vale a pena lutar até o fim. A verdade, e quando nós falamos a verdade, não é qualquer verdade, mas a verdade que é aquela de Deus, de Cristo, vale a pena nós lutarmos por ela. Vivendo por ela e, se for preciso, morrendo por ela também.